quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de número 60 da disciplina de matemática. Hoje a gente vai estar trabalhando sobre área de figuras geométricas. Na aula anterior a gente trabalhou o perímetro, que é a soma, de todos os lados de uma figura. E hoje a gente vai trabalhar a área, que é um conceito que já foi trabalhado mais ali há algumas aulas, tá? Então os objetivos dessa aula são definir o que é a área de uma figura geométrica, distinguir as fórmulas de cada figura geométrica, de algumas figuras geométricas, aplicando valores e entendendo os seus componentes, e refletir acerca da relação entre área e perímetro. Então, para essa aula, vocês precisam lápis, caneta, borracha e o caderno de matemática. Então, a área. A gente viu que o perímetro é a soma de todos os lados. Já a área de uma figura é medida equivalente à sua superfície, ou seja, o seu preenchimento. Então, de um modo bem simples aqui no quadro, se eu tenho um triângulo equilátero, o que acontece? O perímetro é eu somar quanto eu tenho aqui e mais aqui, ok? Esse é o perímetro. A área corresponde ao preenchimento, ou seja, o que eu tenho aqui dentro, o cálculo do que eu tenho aqui dentro, ok? E esse cálculo a gente vai obter através de algumas fórmulas. O perímetro é sempre a soma, Eu sempre somar cada lado. A área não. A área ela vai ter uma fórmula para cada figura geométrica, ok? Então, após a unidade da medida utilizada, Então eu posso utilizar quantos metros eu tenho, quantos centímetros, milímetros, enfim, a gente geralmente trabalha em aula os centímetros, tá? Porque se eu for desenhar no meu caderno, eu vou desenhar com centímetros, milímetros fica muito pequeno, metros não há possibilidade de estar fazendo no caderno, tá? Então sempre que a gente utilizar essa medição, a gente vai inserir um número 2 em cima, Por exemplo, aqui, centímetro e o 2 em cima, isso quer dizer centímetros quadrados, ok? Por exemplo, aqui, 3m2 significa 3, o m aqui é a abreviatura de metros, 3 metros, e esse 2 quadrados, ok? E o que seria esse quadrado? A gente já trabalhou esse conceito. Porque são quadradinhos onde tais medidas vão resultar na área. Então, é como se houvesse, vamos imaginar que nesse triângulo tenha dado 10 centímetros quadrados, tá? É como se eu pegasse 10 quadradinhos, em que cada quadradinho eu tivesse 1 centímetro aqui, um aqui, um aqui, um aqui, tá? E inserisse dentro dessa figura, tá? Por isso, metros quadrados, centímetros quadrados. E o quadrado é representado pelo número 2, não esqueçam, tá? Eu não vou colocar um quadrado ali, eu vou colocar o número 2. Por que 2? Porque ele é bidimensional, tá? Quando a gente trabalha volume, e daí eu tenho 3 dimensões, aí a gente utiliza, por exemplo, centímetros cúbicos, que daí tá o número 3, que seriam 3 dimensões. Tá? Nesse caso, as figuras que a gente trabalha aqui são de 2 dimensões, então, por isso, o número 2 e a gente lê quadrado. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Então, no exemplo ao lado, é possível perceber que há 36 metros quadrados, porque são 36 quadradinhos, cada um com 1 metro quadrado. Automaticamente, o que vai acontecer? Se eu tenho 36, eu tenho 36 metros quadrados. Fórmulas para o cálculo da área. Diferente do perímetro, que é só somar todos os lados, muito simples, muito tranquilo, na área complica um pouquinho, mas não tanto. Não no quinto ano, tá? Então, para a gente trabalhar aí a área, eu trouxe 3 figuras geométricas para vocês, que se tornam mais simples, tá? Que é o quadrado, o retângulo e o triângulo. Cada um deles vai ter uma fórmula, ou seja, eu vou aplicar valores nessa fórmula para chegar no meu resultado. Então, a gente vai, primeiro, começar com a área do quadrado. A área do quadrado eu vou aplicar nessa seguinte fórmula, L vezes L. O que é o L? O L é o lado, tá? Não confundo, não é a letra I, é a letra L, tá? Então, lado vezes lado é igual a área, tá? Então, no exemplo do lado, o que a gente tem?
3 centímetros. 3 centímetros aqui, aqui também, obviamente, é 3 centímetros e todos os lados. Para eu calcular a minha área, o que eu vou fazer? A minha área é igual lado vezes lado. Então, a minha área, ela é igual 3, que é um lado, vezes 3, que é o outro lado. Ah, prof, mas se eu quiser fazer esse e esse lado? Tudo bem, o quadrado, todos os lados possuem o mesmo tamanho, tá? Então, a minha área é 3 vezes 3. Quanto que é 3 vezes 3? 9. 9 o quê? Qual a medição que eu estou usando? Centímetros. Como é uma área, eu preciso o quê? Do quadradinho, tá? Então, se eu ter um quadrado com 3 centímetros de um lado e 3 de outro, inserir quadradinhos de 1 centímetro, eu vou inserir 9 quadradinhos para preencher essa figura, tá? Espero que tenham entendido. Agora, a gente tem o retângulo. O retângulo, a fórmula não muda muito em relação ao quadrado. Então, a fórmula do retângulo é bem próxima ao quadrado. Aqui a gente tem uns termos novos, tá? A área é igual B vezes H. Prof, o que é B vezes H? O B é a base. O que é a base? Aquilo que sustenta. Então, essa parte aqui, o que temos aqui embaixo, que pode ser também o que a gente tem aqui em cima, porque é igual, é a base vezes o H. O H, nesse caso, é altura, tá? A altura não tem H na palavra, mas é utilizado para não confundir com outros termos da matemática que se utiliza A, tá? A altura é esse lado aqui, quanto que tem de alto naquela figura, tá? Então, a área do retângulo é base vezes altura, ok? Vou trazer um exemplo para vocês aqui, não inseri no slide, mas vou passar. Por exemplo, se eu tenho um retângulo e aqui tenha 9 centímetros e aqui tenha 5 centímetros, por exemplo, a minha área é como base vezes altura. Se eu quiser fazer altura vezes base, legal, multiplicação, não importa a ordem dos fatores. A minha área, então, é igual base. Quanto que ele tem de base? 9 centímetros. Vezes quanto que tem de altura? 5 centímetros. Então, a minha área é 9 vezes 5, que dá 45 centímetros. E daí, o que eu preciso adicionar como é a área? Quadrados. Ok, pessoal? Esse é o resultado aqui desse exemplo. Essa é a área do retângulo. E agora do triângulo? Do triângulo complica um pouco, mas não é tanto assim, tá? O triângulo é uma figura plana onde a sua área vai exigir um cálculo mais profundo. A área, no caso do triângulo, é base vezes altura, lembra? O B é a base, H é a altura, dividido esse número, depois que eu obter esse número, eu vou dividir ele por 2, tá? Então, no caso, note que primeiro vai ser feito esse cálculo da multiplicação para depois a gente estar dividindo por 2, ok? Então, vamos imaginar, sempre no triângulo a gente vai ter que ter essa altura. A altura é o quê? Não esse lado aqui, é quanto tem da base até esse pontinho aqui, ok? Então, vamos imaginar que aqui a gente tem 5 centímetros de base e de altura a gente tem 6 centímetros. Então, a área vai corresponder a base vezes altura dividido por 2. Então, a área vai ser igual. A base é 5 vezes a altura 6, esse número dividido por 2. A área é igual 5 vezes 6, 30, dividido por 2. Então, a área é igual 15 centímetros, no caso, quadrados. Ok, pessoal? Só lembrando, essa altura não é essa parte, esse lado aqui, sim da base até o pontinho de cima.
Para se recordar, isso é bem interessante vocês escreverem no caderno. Do quadrado, área lado vezes lado. Do retângulo é base vezes altura. E do triângulo, base vezes altura, o resultado eu vou dividir por 2. Pessoal, então a gente vai praticar um pouquinho. Vamos fazer lá no caderno de vocês. Aplique os valores abaixo nas suas respectivas fórmulas, descobrindo a área de cada um, tá? Retângulo, quadrado, triângulo, tá? Temos esses valores. Vocês vão pegar esses valores e vão fazer aplicar nas respectivas fórmulas e aí, a partir disso, obter o resultado. Lembrando, todos eles estão em centímetros. Como é a área, eu preciso colocar centímetros quadrados no final. Façam lá e a gente já volta para ver se vocês acertaram. Pessoal, então aqui, na primeira, no caso, lado vezes base vezes altura, seria 10 vezes 5, temos 50 centímetros quadrados. Na segunda, nós temos um quadrado, então seria lado vezes lado, 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados. E no triângulo, nós temos base vezes altura dividido por 2, 6 vezes 7 dividido por 2, 21. 6 vezes 7, 42. 42 dividido por 2, 21 centímetros quadrados. Espero que acertaram. Se não acertaram, façam para manter certinho no caderno. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre área e perímetro. Como você estudou na aula anterior, o perímetro é a soma de todos os lados. Agora eu quero que vocês reflitam. Se duas figuras geométricas diferentes possuem o mesmo perímetro, ou seja, imaginem que eu tenho duas figuras geométricas. Não vou colocar valores aqui para não entregar a resposta, tá? Mas vamos imaginar que essas duas figuras geométricas possuam 12 centímetros de perímetro. Perímetro, somando todos os lados, vai dar 12, tá? Se as duas possuem 12 de perímetro, será que elas vão ter também a mesma área? Se eu fizer a área do triângulo e a área do retângulo, será que vai dar o mesmo? Raciocina lá um pouquinho. Pode fazer um exemplo no caderno para ver se dá, para ver se não dá, e daí vocês vão chegar na conclusão. Vamos analisar aqui. Trouxe o exemplo para vocês. Um retângulo e um quadrado. Então, calcule o perímetro e a área dessas duas figuras aqui. Lá no caderno de vocês, calcula o perímetro desse retângulo, calcula a área, e depois calcula o perímetro desse quadrado e calcula a área também, tá? Façam lá e vocês vão analisar os resultados e chegar aí à conclusão dessa pergunta. Então, para concluir, o que a gente percebe? Ambos possuem 16 centímetros de perímetro, tá? 6 mais 2, 8, mais 6, 14, mais 2, 16. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Legal, duas formas diferentes com o mesmo perímetro. A área dessa figura aqui do retângulo é 12 centímetros quadrados, enquanto que aqui nós temos uma área de 16 centímetros quadrados. Então, o que a gente pode observar? Se os perímetros são iguais, as áreas vão ser iguais? Não, não vão ser iguais, tá? A gente nota bem nesse exemplo aqui que a área ela vai mudar conforme a forma geométrica. Ela só vai ser igual se eu ter duas figuras geométricas exatamente iguais. Tá, pessoal? Agora, vocês vão refletir novamente. Se for no contrário, será que duas figuras com a mesma área, né? Tem duas figuras exatamente a mesma área. Elas têm o mesmo perímetro? Reflitam lá um pouquinho. Vamos analisar essa questão aqui. Vamos calcular o perímetro e a área dessas duas figuras. Retângulo de 10 centímetros por 2 e um retângulo de 5 centímetros por 4 centímetros.
centímetros. Façam lá, pessoal. Então, se vocês analisarem o que acontece aqui. Nós temos o perímetro da primeira 24 centímetros e o perímetro da segunda 18 centímetros. Mas a área é a mesma, tá? 10 vezes 2, 20. 5 vezes 4, 20 também. Então, a gente percebe que também, se as duas figuras possuem a mesma área, elas não vão ter o mesmo perímetro. Então, para concluir, é possível concluir que o perímetro e a área, eles não têm relação. Porque o que vai definir é a forma geométrica, propriamente o tamanho da forma geométrica. Analisem aqui, nós temos duas formas geométricas com a mesma área. Elas são a mesma forma geométrica, são dois retângulos, mas ainda assim o perímetro é diferente. Logo, duas figuras diferentes com a mesma área terão perímetros diferentes e duas figuras com o mesmo perímetro vão ter áreas diferentes, a não ser que elas sejam idênticas. Pessoal, então vocês terminaram essa lição, agora vocês vão fazer algumas atividades aí sugeridas a vocês. Até a próxima e bons estudos!